E o nosso assunto de hoje aqui no estúdio é a diabetes gestacional. É o aumento no nível de glicose no sangue que acomete mulheres grávidas. E para falar sobre isso, estamos recebendo a médica ginecologista e obstetra Cone Valdov. Tudo bem, Cone? Tudo bem. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Acho que é um assunto muito importante que as grávidas ficam desesperadas, né, quando aparece esse diagnóstico de diabetes gestacional. E por que as mulheres grávidas podem desenvolver essa diabetes? Durante a gestação, a liberação de alguns hormônios pela placenta que estimulam a resistência à insulina no organismo, como hormônio lactogênio placentário, hormônio de crescimento, cortisol. Entendi. Então é comum, né? Existe muito casos assim? Em geral, a gente acaba diagnosticando até 17% na população de gestantes, assim, há uma prevalência bem grande. Ah, entendi. No meu caso, eu quando estava grávida, eu tive um princípio de diabetes, né? Acusou ali alguma coisinha, mas ainda não foi um número que dissesse que sim, era diabetes. Isso acontece também? Sim. É a pré-diabetes gestacional, é isso? Sim, há pacientes que têm uma predisposição ao diabetes, não necessariamente o diabetes gestacional ou prévio. Existem exames, né, para detectar. Isso. E no meu caso, eu lembro que quando eu fui fazer esse exame, que era para detectar justamente isso, eu tinha comido muito doce. Era um domingo, eu tinha uma festa de criança, eu tinha comido muito doce. E fui fazer o exame com as 12 horas de jejum, normal, na segunda-feira de manhã. E aí foi quando acusou isso. O meu médico falou na época que pode ter influenciado, sim, essa comilança, essa coisa assim, muitos doces. Isso acontece também? O ideal, a paciente, quando vai realizar uma glicemia de jejum, ela tem uma dieta normal durante a semana. Então, a gente sempre pede, assim, realmente faça a sua dieta normal, aquilo que come normalmente, você já come muito doce, continua comendo bastante doce. Ou justamente para ver assim, como é que funciona, o né, o hábito organismo. da paciente mesmo. Entendi. Então, no dia seguinte, coletar o exame em jejum, com 10 a 12 horas de jejum, para realizar o exame. E não comer de forma anormal daquilo que já se come. Não pode abusar aí do doce também, né? E logo após o parto, some esse tipo de diabetes ou ela pode desenvolver para um tipo 2, por exemplo? 50% das pacientes que têm o diagnóstico de diabetes na gravidez, em 5 anos, pode estar desenvolvendo tipo 2. Então, logo após o nascimento do bebê, mais ou menos 6 semanas após, deve ser realizado um teste oral de tolerância à glicose para investigar se permanece com diabetes, aí passa a ser um diabetes tipo 2. E está realizando, se não tiver o diagnóstico, mas está realizando o exame anualmente para verificar, controlar, para né? realizar o controle, exatamente. E quais os fatores de risco durante a gravidez? Obesidade, aumento de peso durante a gestação. Se em gestação anterior já teve um bebê acima do peso esperado, como a gente chama grande para a idade gestacional, ou até macrossômico, que é acima de 4 quilos, parente de primeiro grau, mãe, irmã, que tenha tido diabetes na gravidez, também são fatores de risco. Entendi. E a gente vai conhecer agora uma grávida que teve diabetes gestacional na 3ª gestação. Vamos dar uma olhadinha na reportagem da Lu Moledas. Taíla aguarda ansiosa a chegada de Vicente. O quartinho, as roupinhas, tudo já está pronto. Aliás, a família toda está na espera. Vicente é o 3º filho da pedagoga, que nesta gravidez teve que redobrar os cuidados após o diagnóstico de alteração das taxas de açúcar no sangue. Com aquela consulta de rotina do pré-natal normal, levando os exames de rotina e o médico olhar assustado para mim e eu falando assim, meu Deus, o que ele está com esse olhar e o que está acontecendo? E aí ele veio com o diagnóstico do diabetes, explicou meio que por cima naquele momento o que estava acontecendo e saí daquela sala chorando, bem triste. Depois do susto, vieram as dúvidas e preocupações e a busca por informação. Olha, passou um turbilhão de emoção assim na minha cabeça, de pensar principalmente na insulina, né? Eu tenho diabéticos na família, eu sei como funciona a insulina. E durante a gestação, como que o bebê iria reagir a isso, como o meu organismo iria reagir a esse tratamento, como seria um parto. Então, surgiram N dúvidas. E essas dúvidas deixou assim, a mãe completamente desesperada. A palavra certa é essa, desespero, né? Cheguei em casa chorando, conversando com meu esposo.
o que viria dali para frente. Aqui na cozinha, que foi a principal mudança na vida da Taíla. A casa tem 2 crianças, então, é claro, tem chocolate, tem guloseima, mas a Taíla precisou apostar nos produtos diets, então tem geleia, tem açúcar diet, leite condensado e numa mudança total da alimentação, fruta, verdura. Como é que foi, Taíla, essa mudança para você? Essa mudança foi bem drástica, né? Eu passei por uma nutricionista, a nutricionista montou todo um cardápio para mim, para que eu pudesse me adaptar. Eu saí um pouco do supermercado para as lojinhas de produtos naturais, né, onde tem os produtos diets, e eles me ajudaram a saciar um pouco a vontade, os desejos de comer um açúcar, um doce. Não é igual o sabor, mas ajuda. Doutora, a gente vê aí que a Taíla teve que mudar completamente, né, o hábito alimentar. É importante a dieta nesses casos de diabetes gestacional? Com certeza. O primeiro tratamento que a gente estimula a paciente é dieta e atividade física. Então, associado ao médico, é ideal passar junto um nutricionista, até um endócrino, para estar orientando realmente uma dieta padrão, que a gente vai avaliando semanalmente e a paciente vai realizando controle glicêmico com a glicemia capilar, também conhecida como destro. Vai fazendo aferições em jejum, 1 ou 2 horas após café, 2 horas após almoço e jantar. Com isso, a gente vai avaliando se a dieta e a atividade física que a paciente está fazendo está sendo suficiente para o tratamento ou não. Se não, tem que instituir um tratamento que seria a base de insulina. E nesses casos, o parto tem que ser antecipado ou não? Depende. Se houver um bom controle, um controle adequado, a gente pode aguardar até 40 semanas de gestação para ir para um parto. A definição do tipo de parto vai depender de vários fatores. Não é contraindicação ao parto normal também, mas isso deve ser avaliado junto ao obstetra. Já se a paciente apresentar alterações no bebê, alterações fetais, um bebê grande, acima do peso, com 4 quilos, ou alteração glicêmica importante, o tratamento não está conseguindo ser adequado para a paciente, aí tem que dependendo, tem que antecipar o parto, sim. Antecipado, né? E essa diabetes passa para o bebê? O bebê nasce diabético, não? Não, o bebê não nasce diabético. Essa é uma dúvida muito comum, né, doutora? Sim. Todo mundo tem essa impressão, que só porque a mãe teve essa diabetes gestacional, a criança vai nascer com diabetes. Então, não, isso não existe. Não, o bebê não nasce com diabetes. Só que ele nasce com consequências do diabetes, se não for bem tratado. E quais seriam essas consequências? Um bebê macrossômico, por exemplo, um bebê que nasce grande, ele recebeu muita glicose durante a gestação. Isso causa um estímulo dentro do organismo dele a produzir mais insulina. E após o nascimento, ele está necessitando mais glicose. E aí acaba apresentando hipoglicemia, que é a queda da glicose, hipocalcemia, policitemia, algumas alterações e ainda por cima pode apresentar alterações respiratórias após o nascimento. Nossa. Mesmo sendo grande, mesmo sendo um bebê às vezes com 4 quilos. Que a pessoa julga que seja saudável, né? Pelo tamanho. Lindo pelo tamanho, só que a parte pulmonar dele acaba sofrendo. Entendi. Então tem que ter muito cuidado aí no pré-natal, né, doutora? E a mãe, ela pode depois de um tempo passar a ser diabética? Depois do parto e tudo mais? Sim, que nem eu tinha falado, 50% das mães podem desenvolver diabetes na vida futura. Então, a gestação acaba sendo um período excelente para realizar o diagnóstico do diabetes, um controle adequado, é uma oportunidade para a família, para a mãe e para toda a família, cuidar da dieta em casa, tanto para ela quanto para todos os familiares e o filho, o bebê que nasceu. Um bebê que nasce de mãe diabética tem também um maior risco de desenvolver diabetes durante a vida adulta. Então, a dieta não para por aí. Tem que ter uma dieta realmente saudável para toda a família. Para toda a família, que é o ideal também, né, Sim. doutora? A gente fala só especificamente nesse caso, mas seria o ideal. E esse bebê que nasce da mãe com diabetes gestacional, ele precisa de algum cuidado ali logo que nasce? O cuidado tem que ser mais de perto por conta das hipoglicemias que pode ter no início, né? Há um risco maior de mortalidade para esse bebê por conta da alteração pulmonar, ele desenvolve um problema que a gente chama de policitemia, que o sangue dele acaba, como é que eu posso explicar?
necessitando de muito mais oxigênio, porque as células ocupam mais o oxigênio. Mais do que o normal, Mais né? do que o normal. E isso pode então, dar alguma... isso pode causar uma hipóxia no bebê. No nascimento. Exatamente. Então, eles precisam realmente de mais cuidado assim que nascem, né? Um Sim. bebê de mãe com diabetes gestacional. E tem sintomas a diabetes? Não. No caso da O gestação. diabetes gestacional, para a mãe, geralmente, assim, não tem sintoma. A mãe não sente nada. É necessário fazer exames para identificar se tem ou não diabetes gestacional. As pacientes, a gente tem suspeitas em cima de algumas pacientes, principalmente pacientes obesas ou que ganharam muito peso durante a gravidez. Mas para o diagnóstico é necessário realizar alguns exames. E esse exame todos os médicos pedem, é normal fazer no pré-natal? Faz parte do pré-natal. Já que não tem sintomas, né? Acredito que seja um exame... O Ministério da Saúde estimula a realizar os exames de rotina na paciente já no primeiro trimestre de gestação. Deve ser solicitada a glicemia de jejum. O paciente deve estar em jejum para realizar esse exame. Se apresentar valor de 92 ou mais, já é diagnóstico de diabetes gestacional. Não é necessário repetir o exame e sim já iniciar o tratamento, que a primeira parte é com dieta e atividade física, caminhadas, tudo. Que é sempre importante, né? Sempre ter uma vida importante. saudável. Muito obrigada, Isso. viu, doutora, pela sua presença. Falei com a Cone Valdov, ginecologista e obstetra. Muito Obrigada, viu? obrigada. Boa tarde para você. Igualmente.